No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24, diz: Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontrando, diz: Voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior do que antes. Esse texto fala muito para nós hoje em dia. E quando lemos a Bíblia, descobrimos que existem muitas referências sobre os deuses. Quando pensamos no termo deuses, pensamos nos deuses do antigo mundo greco-romano, ou nas muitas divindades adoradas em todo o mundo, em diferentes culturas e países. E acabamos associando estes deuses a ídolos e imagens que foram construídas para eles. No entanto, a Bíblia, em ambos os testamentos, revela que estes tais deuses são, na verdade, entidades espirituais, governantes, autoridades e poderes deste mundo sombrio. Forças espirituais do mal no reino espiritual invisível, que estão trabalhando neste mundo caído, nas vidas e nos corações dos que dormem espiritualmente. Como está escrito, o mundo jaz no maligno. Além disso, esses deuses no reino espiritual invisível estão sempre trabalhando para incapacitar espiritualmente os cristãos que andam com Deus. A adoração a ídolos é, na verdade, a adoração a demônios. Quando lemos Deuteronômio 32, versículo 16, diz: Provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios e demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Quando lemos também o Salmo 106, nós vemos também um relato sobre o quanto o Senhor não gosta da adoração a ídolos. E diz lá no Salmo 106, versículo 36, adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue. E mais uma passagem está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que diz: Então, o que eu estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com o demônio aqui. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corintos quanto à idolatria. Os ídolos hoje existem de muitas formas no mundo. Pode ser o amor ao dinheiro, ao poder, pornografia, drogas, ao esporte, até ao entretenimento, às próprias carreiras, aos bens materiais, aos vícios em jogos virtuais e vídeos com conteúdos impróprios. Por exemplo, não é errado você gostar de assistir esportes, mas se isso se torna uma obsessão e passamos todo o nosso tempo assistindo e acabamos negligenciando a leitura da Bíblia e oração, e também perdendo comunhão com os irmãos, então isso se torna um ídolo. E pode abrir portas para atividades demoníacas em nossas vidas. Isso é muito sério, pessoal. Qualquer vício em qualquer coisa neste mundo, incluindo até relacionamento humano, de um tipo ou de outro, se torna uma idolatria, quando ocupa um lugar acima de Deus, no seu coração. Na verdade, qualquer coisa que nos tornemos viciados, exceto em Deus e sua palavra, se torna um ídolo. Então, pode abrir em nós portas para sermos afetados mentalmente, emocionalmente e espiritualmente por poderes malignos. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e no TikTok. Também tem lá o meu canal do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Também tem meu segundo canal, que é o Bíblia Falada com Mari Garcia. Sim, você vai ler as escrituras através da minha voz, você vai me ouvir. Então, também está aqui na descrição, me segue lá para você acompanhar a Bíblia comigo. Amém? Existem passatempos que são benéficos na vida. E, obviamente, podem ser desfrutados para nos trazer descanso, mas nunca para destronar
o altar de Deus do nosso coração. A idolatria é a forma mais grave de pecado e é o primeiro listado dos 10 mandamentos. É, na verdade, uma questão da alma humana, sendo composta pelo nosso intelecto, emoções e vontade. E as ações que nós expressamos vão ser sempre resultado desta atitude interior da alma e do coração. Então, o espírito interior do homem acaba sendo o controle da sua vida. Como nós lemos lá em Mateus 15, 19, que diz: mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubos, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminaram. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Também lemos em Lucas, capítulo 6, versículo 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios 4, versículo 23 diz: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Um ídolo é qualquer coisa ou pessoa que substitui Deus como a primeira e mais importante prioridade na sua vida. E quando uma pessoa se curva diante de um ídolo ou de um objeto, ela acaba abrindo espaço para que entidades demoníacas possam controlar e entrar na sua vida. O cristão, verdadeiramente nascido de novo, lavado no sangue de Cristo e que anda no Espírito Santo, não pode ser possuído por um espírito maligno, porque a semente do Espírito de Deus está permanecendo em seu homem interior. E então ele acaba sendo impedido a cair em hábitos de pecado continuamente. Quando lemos 1 João 3, versículo 7, diz: e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justo como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Pois é, pessoal, a nossa luta espiritual não é contra seres humanos, circunstâncias, embora possam ser meios que Satanás usa para nos oprimir. Na realidade, estamos lutando com essas entidades espirituais. E elas são invisíveis. Elas estão sempre no caminho para que nós possamos estar lutando para voltar para Deus e fazer sempre a vontade de Deus. Dito isso, podemos ser assediados emocionalmente, mentalmente e às vezes até fisicamente por um espírito ou entidade maligna. E às vezes as pessoas nem percebem, mas elas estão abrindo portas para isso nas suas vidas. 2 Coríntios 12, versículo 7 vai dizer: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Aqui o apóstolo Paulo falando a respeito desse espinho na carne que ele carregava com ele. 1 Tessalonicenses 2,18 diz: queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Aqui nas viagens de Paulo, Satanás impedindo que ele caminhasse. Perceba que mesmo enquanto andamos no Espírito, vamos encontrar esta opressão espiritual e até crises no nosso caminhar. E isso tudo acontece por conta desses espíritos perversos que querem nos incapacitar, né? Satanás não pode estar em todos os lugares, pois ele não é onipresente como Deus. Então ele tem uma hierarquia muito organizada de espíritos malignos, que ele acaba designando para assediar os cristãos. Por isso que temos que estar muito despertos. Seremos atacados, mas teremos capacidade de resistir. Quando as coisas ficarem realmente difíceis, aí vamos sempre ter que invocar o nome do Senhor e Ele nos livrará. Se continuarmos a persistir na resistência a Satanás, com o tempo o seu poder vai diminuir. Especialmente naquela área que temos mais problemas. A área que você tem mais concupiscências, mais facilidade de falhar. Satanás tentou confrontar a Deus, mas falhou. Então foi até o homem e a mulher, feitos à imagem de Deus, sendo Adão e Eva, e conseguiu contaminá-los espiritualmente, fazendo com que Adão e Eva se afastassem do seu relacionamento com Deus, que é esse o propósito da contaminação de Satanás para com você e eu, nos afastar do relacionamento com Deus.
Este ato de rebelião do homem abriu portais para a primeira infiltração satânica da raça humana. Quando Nimrod, um tipo bem importante que aponta para o anticristo final, quando ele constrói a Torre de Babel, alguns dizem que não foi ele que construiu, mas outros dizem que sim, mas ele fez parte dessa construção. Ele estava tentando construir um império para confrontar a Deus. Alguns dizem que ele estava zangado após Deus ter enviado o dilúvio. Ele fez a torre para que o dilúvio não mais pudesse pegá-los, né? Outros dizem que na ponta desta torre, ou zigurate, tinha uma forma de símbolo oculto, um portal pelo qual os homens tentavam interagir com as entidades espirituais. Isso são especulações de alguns estudiosos, é claro. Deus colocou um fim nisso tudo e lá no final, quando o anticristo vier, ele vai fazer da mesma forma, né? Vai destruir todos os planos malignos do anticristo também. A próxima infiltração da raça humana pelas entidades caídas aconteceu quando estes seres espirituais coabitaram com as mulheres humanas. Quando nós lemos lá Gênesis capítulo 6, nós vemos sobre essa história. Provavelmente este evento também foi fonte da original da mitologia grega, né, que acaba retratando os atos sexuais entre deuses e humanos, produzindo os titãs, como Hércules, que eram metade demonoides e metade humanos. Os filmes colocam isso como uma coisa muito bonita, mas a verdade é esta, né? Estes deuses gregos, na realidade, eram entidades espirituais caídas, que de alguma forma foram capazes de ter relações sexuais com mulheres humanas. As coisas foram se tornando cada vez mais corrompidas espiritualmente. E a imaginação do homem acabou se tornando cada vez mais má. Então Deus acabou destruindo tudo em um dilúvio e salvando apenas Noé e 7 outros que estavam preservados na Arca da Aliança, que também é uma tipologia para a salvação encontrada apenas em Jesus. O dilúvio também é um prenúncio, uma tipificação, né, do julgamento final que acontecerá no final desta era. Porém, ao invés de ir pela água, desta vez será pelo fogo, como nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Hoje nós vemos essa infiltração satânica já de maneira mais futurística, né? Ela já acontece através de vários portais da internet, através da própria televisão, séries, vídeos, filmes, realidade virtual, né, de todos os tipos. Então acaba enfatizando sempre muito a depravação sexual e a violência. E acaba se assemelhando muito com a geração de Noé. Porque cada vez mais nós vemos que está controlando a mente de bilhões de jovens, adolescentes e até crianças, né, transformando toda uma geração. Estes deuses sempre existiram, mesmo antes da criação do homem e depois da queda, habitando na atmosfera, logo acima da superfície da Terra. E eles sempre tiveram acesso às mentes e aos corações dos homens e mulheres. Estes deuses tiveram que ser desafiados pelo poder de Deus, como nós vemos lá na história de Moisés e Arão, quando eles são confrontados pelos magos do Egito, e também quando Elias encontra os falsos profetas lá no Monte Carmelo, você lembra? Este conflito contra a maldade espiritual, ele aconteceu sempre, né? Desde os patriarcas, lá de Abraão, Isaac, Jacó, até os profetas genuínos no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos, né? Sempre existiu essa batalha espiritual, essas infiltrações satânicas. No Monte da Transfiguração, Jesus declara abertamente a todo mundo que ele era o Messias e o Filho único de Deus. E que ele era como se fosse o Deus encarnado, que ele tinha poder sobre todo o principado, potestade e entidade espiritual, nos céus e debaixo na terra. E hoje é a mesma coisa para a igreja espiritual, apenas pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade absoluta da palavra de Deus e do Espírito Santo, é que o poder desses deuses pode ser completamente quebrados. Deuses entre aspas, né, desses demônios. Foi o evangelho do reino que acabou quebrando o poder lá dos antigos deuses na cultura greco-romana, que nós vemos quando Roma pagã se torna um império cristão. No entanto, Satanás trabalhou arduamente para transformá-lo num império religioso, introduzindo símbolos e rituais pagãos na estrutura do império, para destruir suas raízes judaicas e toda a autoridade da palavra de Deus. E nós vemos até hoje esses resquícios, né, dos rituais pagãos dentro da cultura greco-romana. Quando uma pessoa se arrepende e crê em Jesus para a salvação, o sangue de Jesus purifica essa pessoa de todo pecado e acaba quebrando qualquer fortaleza demoníaca sobre a sua vida. Na verdade, essa é a trajetória correta do cristão. E é para isso que nós batalhamos, e é para isso que nós estamos aqui, por você, e você levar isso à frente para outras pessoas.
para que essas pessoas sejam purificadas espiritualmente, nós, né? Nós e aquelas pessoas que ainda não estão purificadas. E que o sangue de Cristo esteja sobre os batentes do coração de cada um. Para permanecer limpo, a pessoa deve caminhar no controle do Espírito Santo todos os dias. E ela precisa evitar contato com coisas que possam levá-la a esta contaminação espiritual. Se negligenciarem a salvação e permitirem que o mundo e o diabo se infiltrem na sua vida, infelizmente, o seu estado espiritual final será 7 vezes pior do que o seu primeiro. Porque eles podem ter sido libertos, né, primariamente de algum espírito, mas quando essa pessoa volta atrás, depois de já ter colocado a mão no arado, é muito mais perigoso, né? Ela pode se contaminar espiritualmente 7 vezes mais. E o seu estado espiritual será muito pior do que era antes de serem salvos. O mesmo vai se aplicar a uma nação que alguma vez respondeu ao evangelho do reino, mas que com o tempo seus líderes e os povos progressivamente se afastaram de seguir a Deus e a sua palavra, abraçando ideologias e práticas pagãs dos deuses do mundo pagão. Esses deuses tinham certas características que marcavam o tipo dos deuses que eles eram. Essas características estão de volta nos dias de hoje. Nos dias de hoje, porém, de maneira um pouco diferente, com uma roupagem bem diferente, né? Essas características dos antigos deuses, né, quando nós olhamos para hoje, E quais eram as características desses antigos deuses? Por que tipo de coisas eles eram conhecidos? Né? Alguns dos principais deuses e do seu efeito espiritual em relação ao que está acontecendo na sociedade hoje são nomes que nós ouvimos falar, mas não sabemos que eles ainda atuam no dia de hoje, né? Um deles é o deus Moloch, né? Moloch, também escrito Molesh. Era uma divindade cananeia associada em fontes bíblicas à prática do sacrifício de crianças. Pois é, existe hoje, né? Os israelitas, eles abraçavam esse deus que exigia esse sacrifício a crianças. Então as crianças eram atiradas no fogo diante da estátua, uma estátua muito grande. E hoje nós vemos o que acontece na sociedade, está acontecendo cada vez mais em massa, junto com o movimento feminista e junto com o movimento de redução populacional que nós vemos, que inclusive é a 5ª ODS aí, declarada pela ONU para acontecer no mundo todo, né? Então, nós vemos que Moloch atua nos dias atuais dentro dos governos, dentro das sociedades, em todas as fatias da sociedade nós vemos esta figura maligna atuando e sendo idolatrado, né? E é interessante como as pessoas nem notam que a origem de tudo isso, né, para oferecerem os prematuros, para oferecerem as crianças, né, no ventre ainda, ele tem uma origem completamente diabólica, né? E é um portal enorme que se abre aí para alimentar esse Moloch, esse deus antigo. O julgamento com certeza pesa sobre qualquer nação que apoia essa prática demoníaca pagã. E a menos que o evangelho penetre no coração das pessoas que praticaram isso, né, no passado, realmente não há salvação para nenhum deles. Outro deus também conhecido, antigo, né, que atua nos dias de hoje, que atua ainda nos dias de hoje, é a deusa Aserá. É escrita Asherá, com H no final. E também é conhecida como Ashtoré. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas era o nome da principal divindade feminina, adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Os fenícios a chamavam de Astarate, os assírios a adoravam como Ishtar, e os filisteus tinham um templo de Asherá. De acordo com as descrições antigas, ela era esposa de Baal. Ela também era conhecida como a deusa da sexualidade e deu à luz a Eros, sim, da onde vem o erotismo. Ela também era conhecida como a deusa dos feitiços e da bruxaria. Também dizem descrições antigas que ela era uma mulher, mas também um homem. Ela tinha o poder de transformar uma mulher em homem e também de macular mulheres e feminilizar homens. Olha aí, gente. Em seus templos, os homens se vestiam de mulheres. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo eram comuns dentro dos locais onde essa deusa feminina atuava. Muitos de seus sacerdotes foram alterados cirurgicamente.
Ela também era adorada como a deusa do amor e da guerra, e às vezes era associada a Anat, outra deusa cananeia. A adoração de Asherá era conhecida por sua sensualidade e envolvia prostituição ritual. Os sacerdotes e sacerdotisas de Asherá também praticavam adivinhação e leitura da sorte. O que temos hoje em nossa cultura também. Temos sensualidade de todo tipo, pornografia, prostituição, todo tipo de sodomia, leitura da sorte, alteração de gênero e toda essa ascendência ao feminismo. Em muitas situações, os homens se tornando mais parecidos com as mulheres e as mulheres mais parecidas com os homens. Pois é, isso é muito sério, né? Então a gente está vendo aí da onde que vem isso. E acaba entrando na política, na sociedade, até dentro do cristianismo, né? Então é bem complicado porque as pessoas não têm noção que isso tudo são ídolos que estão sendo adorados, são portais que estão sendo abertos para espíritos demoníacos entrarem na vida das pessoas. Pois é. E agora querem também fazer isso com as crianças, né? Cada vez mais. As crianças ainda não têm o poder de decisão porque não entendem o que é bom ou não, né? A Asherá também era a deusa dos desfiles, onde os homens se vestiam como mulheres e as mulheres se vestiam como homens. Pois é, não preciso nem falar mais para a plataforma não acusar aqui o conteúdo como errado, né? Mas vocês sabem aí que essa deusa Asherá, ela dá o que falar nos dias atuais, né? Ela atua bastante na sociedade de hoje em dia. E ela atuava também em Sodoma e Gomorra, as cidades perversas que foram destruídas por Deus, por também carregarem todo aquele ranço demoníaco, aqueles espíritos demoníacos que vêm também de origem desta deusa Asherá. Outro deus também antigo e que atua nos dias atuais é o deus Baal. Ele era um deus da fertilidade que tinha adoração envolvendo orgias sexuais. Os adeptos adoravam um ídolo que tinha a forma de um órgão sexual masculino aumentado. Um poste. Asherá também tinha uma forma de órgão sexual masculino. As prostitutas do templo apoiavam a adoração de Baal no templo. Sua adoração estava repleta de perversão, homossexualidade, imoralidade e promiscuidade sexual. Hoje, quando você olha para a promiscuidade e orgias espalhadas por aí, e sodomia, e essas matanças, né, dos babies, você vê que que essas entidades todas estão por trás. E Baal também não é diferente, né? Outro deus também do passado é o deus Zeus. Ele era o chefe dos deuses gregos. E ele é bem conhecido por ser um deus amoroso, uma fonte constante de discórdia com sua esposa. Hera. Somado a isso, ele teve muitos casos amorosos. Mulherengo, né? Zeus teve muitos filhos. Entre as mais conhecidas estão Atenas, a deusa da guerra, Perseu, o herói conhecido por matar Medusa, e Perséfone, filha de Deméter, a esposa de Hades. Zeus é conhecido por seus muitos relacionamentos sexuais, e muitas vezes não consensuais, fora do casamento com sua esposa e irmã Hera. Pois é. Hoje, numa escala global, nós temos uma massa incontável de crianças sem pais ou mães, como resultado direto de encontros sexuais ilícitos. Vemos também a taxa de divórcio no mundo cristão e não cristão também. Satanás é o chefe de todo o mundo espiritual caído. E ele promove tudo que é perverso, profano, e ele instiga essas práticas sexuais não naturais. E, obviamente, que ele instiga e adora quando as famílias são destruídas. Nós podemos perceber que os deuses estão no nosso meio, em diversos aspectos. Mas como responderemos à infiltração satânica desses últimos dias? Em primeiro, qualquer ídolo deve ser expulso de nossas vidas. Devemos invocar o nome do Senhor para nos livrar das mãos do inimigo de nossa alma. E não podemos vencê-lo pelo nosso próprio poder e vontade. Somente pelo sangue de Jesus e pelo poder da palavra de Deus. E seremos capacitados pelo Espírito Santo, que vai nos libertando de qualquer pecado de idolatria. Precisamos continuar nos treinando a dizer não a qualquer tipo de ídolo, mesmo ele tendo uma roupagem bonita, quando ele se apresenta a nós. Quando o poder do ocultismo é desativado, a glória de Deus é restabelecida. Não apenas na vida de uma pessoa que se arrepende e crê em Jesus para a salvação, mas uma nação inteira pode ser transformada quando os seus líderes se arrependem. Nós vemos isso na cidade de Nínive, quando Jonas pregou sobre o julgamento vindouro e a cidade se arrependeu.
Hoje, mais do que em qualquer outro momento da história, os deuses estão entre nós, mais uma vez, muito piores e mais numerosos do que eram no mundo antigo. E apenas a pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo poderá expulsá-los. A vitória virá quando Jesus vier nos buscar. E ele vai arrancar o joio junto com o trigo e vai queimar o joio. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles eliminarão do reino tudo o que causa o pecado e todos os que praticam o mal. E nós, Igreja de Cristo, precisaremos estar firmes e fortes com Ele, sedentos cada vez mais pela Tua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo para a sua igreja. Amém, queridos? Eu quero te convidar a orar comigo. Feche os teus olhos. Em nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem. Abençoa o teu povo, cobre-os com teu sangue. Livra-nos de todo mal e faça-nos a cada dia nos livrarmos de toda idolatria em nós e vivermos uma vida santa, buscando em Ti santidade, graça e paz. Te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.